Seja muito bem-vindo ao Produtividade à Prova de Caos, o podcast onde a produtividade não é sobre fazer mais, mas sim sobre fazer melhor. Aqui usamos o tempo, a energia e o foco como recursos estratégicos para trabalhares melhor e viveres melhor. A tua agenda faz-te rir, faz-te chorar, o que é que ela te transmite? Quando tu olhas para ela, quando abres a tua agenda, se é que a tens, o que é que ela te transmite? Isto é um insight muito poderoso e tu vais já perceber porquê. E isto surgiu-me a propósito de uma aula que eu estava a dar no RP, no meu programa de acompanhamento, e uma aluna minha disse-me que quando ela olhava para a agenda dava-lhe vontade de rir. E eu fiquei, olha, sabes que isso é um insight super valioso. Isto quer dizer que a tua agenda não está alinhada com o que tu pretendes para a tua semana. Não está a trazer segurança, não está a trazer leveza, não está a trazer previsibilidade, está-te a trazer ansiedade. E não é isso que nós queremos. E isso é um sinal claro que alguma coisa precisa de ser ajustada. Pensa na quantidade de vezes que já olhaste para a tua agenda e que te apeteceu rir ou até chorar e de que aquela sensação de que é humanamente impossível dar conta de tudo. Se a tua agenda te assusta, isto é um sinal claro como a água de que alguma coisa está errada na forma como tu estás a planear a tua semana. E isto muitas vezes tem a ver com o facto de tu até usares a agenda, tudo bem, mas tu não estás a usar de forma estratégica. Tu estás simplesmente a enchê-la de compromissos de forma aleatória, tarefas de forma aleatória, sem pensar na gestão da tua energia, na gestão do teu foco e nas tuas prioridades. Estás só a ver o que é que cabe. Quanto mais couber, melhor. E fazes ali um jogo de Tetris com a tua agenda. Mas isso vai parecer um campo de batalha. Eu já houve muita gente que houve uma vez um caso em particular que ficou aqui comigo já há muito tempo, de que, a pessoa em questão deixou de planear, deixou de age portanto, deixou de usar a agenda, porque o médico dizia que lhe gerava stress. E eu disse-lhe: "Mas se gera stress é porque ela está mal construída, ela está mal gerida, porque o objetivo não é este. O objetivo da agenda é dar-te uma sensação de controle, de segurança, de previsibilidade, de leveza, de harmonia. Portanto, o problema não é a agenda, é a forma como tu estás a usá-la e o que escolhes que entra nela. Portanto, hoje eu quero dar-te aqui insights, alguns passos importantes que eu tenho em consideração quando faço a construção da minha agenda para que ela não fique um campo de batalha e que quando eu olho para ela me traga assim uma sensação de bem-estar, de leveza, de controlo sobre a minha semana. E claro que deixo à parte que os imprevistos fazem parte. Vai sempre acontecer imprevistos que não estamos a prever. É o verdadeiro significado de imprevistos. E, portanto, nós também temos que organizar a agenda de forma a amparar esses imprevistos. Não é sobre jogar Tetris com a agenda. É sobre abrir espaço para, sim, para as tuas responsabilidades pessoais, profissionais, mas também para teres momentos de respirar e amparar esses imprevistos que vão surgir. E, portanto, o que é que eu faço normalmente quando vou organizar a minha agenda? Quando vou planear a minha agenda da próxima semana? Primeiro eu faço uma antecipação, no sentido de olhar para os próximos 15 dias. Não olho só para a semana que vem, eu olho para os próximos 15 dias. Porquê? Isto vai-me permitir eu entender que na semana seguinte, que compromissos é que eu tenho, que ações é que eu tenho, até prazos que eu tenha, que posso já adiantar algumas ações nesta semana, para eu não chegar ao final, à outra semana e fazer tudo em cima do joelho. E é coisa que eu odeio. Trabalhar em cima do joelho, sob pressão, é uma coisa que eu odeio, quando na verdade posso ter tempo para fazer aquilo com calma. Isso eu senti também odiava, porque eu sei que há muita gente que diz: "Ah, mas eu trabalho bem sob pressão, trabalho melhor sem sob pressão". A verdade é que pouca gente trabalha bem sob pressão, porque depois o que acontece? Estás muito estressado, estás mais focado em querer fazer aquilo mais rápido possível para chegar ao prazo direitinho, e o que é que vai acontecer? Erros que te vão escapar, a qualidade não vai ficar tão boa, e estás a colocar um stress maior em cima de ti, só porque sim, só porque decidiste fazer aquilo no dia anterior. Portanto, se algo pode ser adiantado, eu prefiro já tratar na semana anterior e isto vai ajudar a incluir aqui algumas ações que são importantes. Depois,
eu vou passar para a organização da informação na agenda. Há coisas que já vão estando lá, há blocos que, como eu já agendei compromissos, já tenho algumas aulas programadas, consultas, etc. Eu, quando surge esse compromisso, eu vou já logo marcar, não chego à semana para marcar, senão depois esqueço-me. Portanto, eu já tenho o hábito de, surge um compromisso, agenda. É a primeira coisa que eu faço, eu nem deixo a informação estar muito assim no ar durante muito tempo. A não ser que esteja, por exemplo, numa videochamada ou com alguém e não tenha logo aquela coisa de ir, mas eu aponto, tenho um bloco de notas à beira, aponto e a primeira coisa que eu faço depois de sair dessa videochamada é ir à agenda e apontar esse compromisso. Nem que seja daqui a 2 semanas, 3, 4 meses. Fica logo. Portanto, isso depois já me permite eu chegar à agenda e já vir ali os compromissos que tenho, se houver, e depois ver se há alguma coisa que falta. Às vezes há uma consulta que marquei numa aplicação, etc., e que depois não marquei na agenda. Ver compromissos que têm horário específico, que têm uma data específica, verificar se falta alguma coisa essencial e depois é que eu vou colocar momentos de planeamento, que são aquelas coisas que não têm propriamente um horário específico, não têm um dia específico. Mas há aqui 2 momentos, que é, eu posso querer ter momentos de planeamento para compromissos. Por exemplo, o que é que eu costumo fazer? Eu costumo ter uma aula, costumo dar aula no RP todas as terças às 4h30. E eu gosto de preparar-me antes, seja preparar a aula, ver insights, coisas que são importantes que não podem falhar e analisar perguntas dos meus alunos, que eles normalmente preenchem um formulário e depois eu já vou com o formulário, já tenho as perguntas, as dúvidas deles já previamente preparadas para ser o mais produtiva possível depois ali a sessão. Portanto, eu gosto de ter um momento antes para essa preparação. Portanto, por exemplo, segunda de manhã eu gosto de me dedicar a analisar tudo isso e coloco esse momento de planeamento. Por exemplo, tenho uma reunião na quinta às 11h30 e para não ir assim sem completamente à hora para a reunião, eu gosto de ter um momento de preparação previamente. Por isso, na terça de manhã vou colocar ali um bloquito, 1 hora, 30 minutos para planear essa reunião. E depois há momentos de planeamento e de há momentos em que eu me planeio, não é? Para fazer determinadas ações, determinadas tarefas que são importantes. Portanto, depois é tu ires ver o que é importante tu colocares na agenda e não é acumular tarefas na agenda. Por isso é que é um trabalho de equipa entre a tua agenda e a tua lista de tarefas. Porque entra na agenda tudo aquilo que tem um horário específico, um dia específico, uma ação recorrente, por exemplo, planeamento semanal, revisões mensais, orçamento familiar, são coisas que acontecem com alguma recorrência maior que um dia e tu ao pôres na agenda já é um lembrete, é uma informação para te lembrar mais tarde que é importante ser feito. E até lembretes e informações importantes nos teus dias. Por exemplo, não posso esquecer de marcar o cabeleireiro. Podes pôr lá até nos eventos do dia inteiro para teres aquele lembrete, por exemplo. Nas tarefas, na lista de tarefas, é tudo aquilo que são tarefas pontuais, tarefas rotineiras, aquelas tarefas que tu fazes todos os dias, mas ainda não são automáticas e tu precisas, de certa forma, ter assim uma forma de reavivar a memória de que é importante ser feito. Tarefas de follow-up. São tarefas que não têm propriamente um prazo, mas que precisam de ser feitas. Ok? Na agenda, tu vais colocar tudo aquilo que tem um horário específico, um dia específico, tem prazos, até que tens que fazer até determinado dia, porque depende de outra pessoa. E tu podes querer mesmo bloquear, como eu estava a dizer, por exemplo, tens uma aula de inglês na quinta à tarde. Tu podes querer na terça à tarde teres um momento de estudo de inglês e bloqueares para garantir que o fazes. E depois vou revisitar os meus objetivos e projeto em andamento e vou entender que ações é que eu posso distribuir na minha semana para não perder de vista objetivos importantes e garantir que estou a progredir neles. E coloco também momentos de planeamento estratégico para o negócio, para a minha vida no geral. Portanto, eu organizo a informação tendo horário específico e dia específico, depois vou planear a semana, tendo em conta as ações que eu quero fazer, prioridades que são importantes para aquela semana, ações de projetos, ações de objetivos e momentos de planeamento estratégico. E, claro, que a minha agenda não é só trabalho, a minha agenda não reflete só trabalho, a minha agenda reflete também
momentos de autocuidado, momentos de descanso, de recuperação, pausa. Portanto, deixo espaço para, e até acabo por colocar, por exemplo, ginásio, eu gosto de colocar para ter percepção do tempo, como é que eu vou organizar, por exemplo, a minha tarde, e deixo espaço para lidar com imprevistos. Ou coloco blocos maiores, ou deixo mesmo espaço em branco para ter aquele momento para amparar algum possível imprevisto, seja porque alguma tarefa demorou mais do que planeado, seja porque surgiu de facto uma situação que tenho que resolver o mais rápido possível. E por fim, o que eu faço é olhar, dar assim uma vista geral de segunda a domingo, de como é que eu planeei a semana e ver o que é que aquilo me desperta em mim. Se me traz ansiedade, stress, já uma ansiedade porque estou-me a sentir já sobrecarregada, será que não há alguma coisa que eu possa ajustar e passar para a semana seguinte para tornar a semana um pouco mais leve dentro do que é a realidade naquele momento? Porque às vezes há fases mais difíceis, há fases mais trabalhosas, mas será que eu não posso torná-la um pouco mais leve dentro do possível? Se eu vejo alguma coisa em excesso, vou tentar reagendar tudo aquilo que não for tão prioritário. Portanto, produtividade não é sobre encher a agenda, é sobre tu gerires bem, de forma inteligente, a tua energia e o teu foco. E o teu tempo. E eu dou mais ênfase à energia e ao foco porque a verdade é esta: se tu não tens uma boa gestão de energia e foco, dificilmente vais gerir bem o teu tempo. Porque se tu estás constantemente cansado, drenado, estressado, vais demorar muito mais tempo nas tuas tarefas. Vais ser muito mais lento de raciocínio, muito menos eficaz. E se isso acontece, é normal que tu demores mais tempo e seja mais difícil gerir o teu tempo. Fica aqui este insight valiosíssimo. Portanto, se a tua agenda te dá vontade de rir ou chorar, é porque estás a planear para além da tua realidade. Não está ajustado à tua realidade, não está ajustado com aquilo que tu queres trazer para a tua semana. Avalia aqui os teus valores pessoais, entende quais são os teus valores, o que é importante tu teres na tua semana, independentemente de ser uma semana caótica, leve. Tu precisas de momentos de família, porque é que eles não estão lá? Precisas de momentos que te tragam paz e vitalidade, porque é que eles não estão lá? Precisas de momentos de desafio, porque o teu trabalho é monótono, porque é que eles não estão lá? Um hobby, um projeto mais criativo, mais desafiante. Portanto, o segredo não é a agenda bonita, não há agenda em modo Tetris, é tu teres uma agenda que respeita a tua energia, a tua vida e o teu tempo. Espero que este episódio tenha feito sentido para ti, que te tenha ajudado, que tenha trazido assim algum insight. Deixa aqui o teu like se fez sentido para ti, algum comentário que queiras fazer, alguma partilha, alguma dúvida que tenhas, são mais do que bem-vindos. E se ainda não segues aqui o canal, convido-te a fazer para receber notificações dos próximos episódios. E lembra-te, dominar o tempo é preciso estratégia, mas o verdadeiro poder está em dominar-te a ti próprio.